Dá licença, essa narrativa não é sua. Essa coincidência que eu vou falar hoje sobre a Cidade Visível e o meu e-book Curupira Procurado tem a ver não só com o lugar de fala, mas com relação à referência a histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos estão presentes no meu e-book, principalmente explícita, de uma forma explícita. No último capítulo que eu falo que é Memórias de Super-Heróis. Porque, de fato, os quadrinhos fizeram parte da minha infância, da minha adolescência. E eu vou falar especificamente dos X-Men, por exemplo, que eu lia, que eu acompanhava as histórias nas Super Aventuras Marvel. E sim, aí tinha muita coisa da diversidade que eu admirava nos X-Men, que tratava de preconceito, né, de racismo, de várias coisas que era a forma, como entretenimento, de questionar essas coisas. E quem questiona Cidade Visível? Quem está comigo? Quem está comigo questionando Cidade Visível? Por que vocês dão o crédito para a equipe? Porque é um produto que está pronto, está bem embalado? Tá, vamos voltar então ao roteiro. O que o Rafael Dracon tem de histórico de quadrinhos? Porque tem a referência aos quadrinhos, né? Não sei se perceberam. O Corpo Seco é quase uma releitura da história de Proteus, que é uma saga dos X-Men, que é um mutante que absorve, que se apossa dos corpos dos outros, né? E ele vai ganhando força à medida que ele vai saindo de um corpo para o outro, e ele define esse corpo. É um pouco a analogia do Corpo Seco, tudo bem. Aí você vai para uma outra originalidade do Cidade Visível, que é o conflito entre o Curupira e o Corpo Seco em forma, né, de menina, que é a Luna. É a mesma coisa do Professor Xavier contra a Fênix, quando a Fênix é criança. É a reprodução da mesma cena. O Saci, o efeito, lógico que o efeito do Saci é para tentar reproduzir a tempestade, né? O live action foi pensado para ser uma tentativa de tornar as lendas como super-heróis. Isso é evidente, a influência dos quadrinhos no Cidade Visível. E ninguém questiona. Por que vocês não questionam? Por que ninguém está do meu lado quando eu falo que as ideias estruturais do meu livro estão lá? A Yara Negra, a Cuca em forma de mulher, dona de restaurante, de bar, o Curupira na cadeira de rodas, uma lenda na cadeira de rodas. No meu e-book é o Saci, que está na cadeira de rodas, que arrancaram a perna do Saci. Não foi o Saci que romanticamente, né, que de uma forma infantilizada tiram o gorro dele e ele perde os poderes, e ele perde o protagonismo. Porque é assim que fazem, é esse entretenimento em forma para encobrir um montão de estereótipos históricos, de alienações. Essa história não é do Saldanha, desculpa. Essa história não é do Rafael Dracon, desculpa. Essa história é do Curupira Procurado, de questionar esses poderes e essa influência americana, que os americanos não podem ser os vilões, né? Porque no meu livro eles são os vilões. São os sharks americanos que devoram tudo. Então, por que ninguém fica do meu lado? Por que todo mundo... Porque quem é que pode falar nessa história? Tem uma estrutura enorme, né? A Netflix tem uma estrutura enorme. Não, nossa, como? São 7, 10 roteiristas para poder pensar aquele enredo. Então tira todas as coincidências, então. Tira todas as coincidências com o meu livro. O que sobra? O que sobra de legal no Cidade Visível, tirando os efeitos especiais, que realmente são, né, gastaram dinheiro para fazer isso. Eu falo porque para ter uma ideia, para pesquisar, tem que se pesquisar, tem que se ler muita coisa, e eu fiz. É a minha história que está ali no Curupira Procurado. Por que defende o Cidade Visível e não questiona? Por que vocês não questionam? Eu só queria saber. Você já leu o livro Curupira Procurado? Viu a série? Então, não percebe as mesmas coincidências como eu percebo?
Ou é o Saldanha pode ser, o Dracon, que é um cara especializado em dragões e fadas, pode falar do folclore. E as ideias dele não são contestadas, e isso não é contestado. A autoridade que ele tem sobre o assunto, ele não tem autoridade sobre o assunto porque ele não conhece, ele não leu. Ele não leu. Se ele viu o Sítio Pica-Pau Amarelo ou algum RPG que ele fala que influenciou na história, ele não fala isso nas entrevistas dele. A entrevista do Dracon é a mesma há mais de 5 anos. Ele só incorporou, vê se tem algum traço de orgulho do Rafael Dracon nas postagens dele sobre o ser brasileiro ou sobre a cultura brasileira. Não tem. Por que ninguém fica do meu lado? Ou quase ninguém, né? Lógico, tem algumas pessoas sim que veem a mesma coisa que eu estou vendo, que está muito claro. Sim, a vida é muito difícil. A vida é difícil, ainda mais nesses tempos. Nós temos um governo, mas é muito simbólico também a Cidade Invisível estrear nesse governo, nesse desgoverno genocida. É muito simbólico uma pessoa dos Estados Unidos querer falar da cultura brasileira e se apropriar e dar a última palavra. E não vão dar a última palavra. Eu vou continuar falando. Hoje a coincidência é as referências de quadrinhos no Cidade Visível, que também tem no meu Curupira Procurado, que eu já indico no meu último episódio, eu chamo de Memórias de Super-Heróis. Mas essas são memórias que estão questionando a realidade brasileira. Lê o livro pra você ver. Por quê? Porque só eles têm razão. Dá um crédito.